Há uma relação textual incomum entre a carta aos Efésios e esta aos Colossenses. E o que é genuinamente insubstituível em Colossenses é um problema concreto, um hino com arquitetura própria e uma resposta teológica tão precisa ao problema que a originou que separar a resposta da pergunta deixa as duas incompreensíveis. Começamos pela pergunta. Colossos ficava no Vale do Lico, na Ásia Menor, na região que hoje corresponde ao interior da Turquia Ocidental. Era parte de um triângulo geográfico junto com Laodiceia e Hierápolis, as três cidades mencionadas na carta como parte da mesma rede de comunidades. No período helenístico, Colossos havia sido cidade de alguma importância, suficientemente grande e próspera para que Xerxes a mencionasse em seus registros militares quando cruzou a região no século V a.C. Mas pelos tempos do apóstolo Paulo, Colossos havia declinado significativamente em relação às suas vizinhas. Laodiceia havia se tornado o centro administrativo e comercial da região. Colossos era, no primeiro século, uma cidade menor, não provinciana em termos culturais, mas certamente não o centro de poder que havia sido. A região toda era diversa culturalmente, grega na língua e nas instituições cívicas, frígias nas tradições religiosas mais antigas, judaica numa proporção significativa da população. Os macabeus e depois os romanos haviam realocado comunidades judaicas da Babilônia para a região como política de colonização. Esta diversidade cultural e religiosa é o caldo em que a chamada heresia colossense cresceu. Paulo provavelmente nunca visitou Colossos pessoalmente. A carta menciona Epafrás, nosso amado conservo que é fiel ministro de Cristo por vós, como o fundador, ou pelo menos o consolidador da comunidade colossense. Epafrás havia estudado com Paulo, presumivelmente durante o longo período de 3 anos em Éfeso, e depois levado o evangelho à sua região de origem no Vale do Lico. A carta a Filemon, enviada na mesma ocasião, confirma que Epáfras estava com Paulo quando a carta foi escrita. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. É Epáfras quem trouxe a Paulo as notícias que motivaram a carta. Notícias que combinavam o relato da fé e do amor da comunidade, com alarme sobre algo que estava se infiltrando nela. Olhai que ninguém vos engane pela filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Kata ten philosophian, segundo a filosofia. Esta é a única vez em todo o corpus paulino que a palavra filosofia aparece. Usa aqui, e usa como alerta, como marcador de um sistema de pensamento e prática que está ameaçando a comunidade. O que era exatamente essa filosofia? Os especialistas debatem há mais de um século, e não há consenso definitivo sobre a identificação precisa do movimento. O que o texto deixa claro são suas características práticas. Portanto, ninguém vos condene por causa de comer ou beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Colossenses 2:16. Havia regulamentações alimentares e calendáricas, restrições sobre o que comer e beber, observância de dias específicos. Isso ecoa práticas judaicas, mas o contexto sugere algo mais amplo. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, orgulhando-se em vão na sua mente carnal. Colossenses 2:18. Havia culto a anjos, ou potências intermediárias, e um sistema de visões estáticas que funcionavam como credenciais espirituais. Quem havia tido as visões certas, que havia acessado as camadas mais elevadas da realidade espiritual, tinha autoridade sobre quem não havia. Havia um sistema de proibições ascéticas, não manuseis, não proves, não toques, que prometia, através da restrição corporal, acesso espiritual mais elevado. Clinton Arnold, em seu estudo de 1988 sobre os poderes das trevas em Colossenses, argumentou que a heresia colossense era essencialmente um sistema sincrético de práticas mágico-religiosas típico da região da Frígia.
que combinava elementos judaicos como a observância do sábado e restrições alimentares com elementos das religiões mistéricas greco-romanas, e com uma cosmologia de potências intermediárias que precisavam ser apaziguadas ou adoradas para garantir acesso ao divino. James Dunn, em seu comentário de 1996, propôs uma leitura mais judaica, que o problema era essencialmente um judaísmo místico da diáspora, com práticas que incluíam o calendário litúrgico judeu, restrições alimentares da Torá, e uma espiritualidade de ascensão celestial e visão angélica que tinha paralelos na literatura judaica do período do Segundo Templo, especialmente nos textos de Qumran e nos escritos de Fílon de Alexandria. O que a maioria dos especialistas concorda é: a filosofia colossense prometia plenitude, acesso completo à realidade divina, através de práticas ascéticas, calendáricas e visionárias que mediavam o acesso a potências ou anjos que habitavam os espaços entre o humano e o divino. Era um sistema espiritualmente ambicioso, com sofisticação intelectual suficiente para atrair membros de uma comunidade cristã instruída. E é precisamente contra essa promessa de plenitude através de mediadores intermediários que o hino do capítulo 1 foi inserido, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1, 15 a 20. Este texto tem uma estrutura que os especialistas identificam como hino, 2 estrofes paralelas, cada uma começando com a palavra o qual, cada uma descrevendo Cristo em relação a uma esfera diferente. A primeira estrofe descreve Cristo em relação à criação. A segunda descreve Cristo em relação à nova criação. A maioria dos especialistas, Edward Losse, Wright, Peter O'Brien entre eles, identifica o hino como material anterior à carta, provavelmente já em uso litúrgico nas comunidades paulinas, que o autor inseriu aqui com possíveis adições próprias. As adições prováveis de Paulo incluem, da Igreja, no capítulo 1, 18, e pelo sangue da sua cruz, em capítulo 1, 20. Frases que interrompem o fluxo poético e introduzem especificidade cristológica que âncora o hino à história concreta da cruz. O vocabulário da primeira estrofe é revelador de onde o hino bebeu. O apóstolo diz: imagem do Deus invisível. Esta linguagem não vem do Antigo Testamento hebraico diretamente. Vem da tradição judaico-helenística de Alexandria, especificamente da forma como Fílon de Alexandria descreve o Logos divino. Fílon, contemporâneo de Paulo, filósofo judeu alexandrino que procurava reconciliar a tradição bíblica com a filosofia platônica, descreve o Logos como a imagem de Deus, como o instrumento pelo qual Deus criou o mundo, como o primogênito de Deus que habita entre o divino e o humano como mediador. A linguagem de Colossenses capítulo 1, 15 ressoa diretamente com essa tradição, quando o apóstolo diz: primogênito de toda a criação. Esta é a frase mais debatida do hino, e uma das mais debatidas de todo o Novo Testamento, porque aparentemente poderia ser lida como colocando Cristo dentro da criação, como o primeiro ser criado. Essa leitura foi usada no século IV pelo movimento ariano para argumentar que Cristo era criatura, não divindade eterna, e foi rejeitada pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C. A maioria dos especialistas de exegese histórica, incluindo os que não têm compromisso com a ortodoxia nicena, argumenta que primogênito aqui não é temporal, mas funcional. Designa posição de preeminência e autoridade,
não ordem cronológica de criação. O verso seguinte confirma isso. Porque nele foram criadas todas as coisas. O primogênito é o agente da criação, não parte dela. Tronos, dominações, principados, potestades. A lista de potências intermediárias. Esta é a resposta direta à heresia colossense. A filosofia colossense incluía culto ou apaziguamento de anjos e potências que habitavam as esferas intermediárias entre o humano e o divino. O hino responde: Cristo criou essas potências, todas elas. Não há potência que não tenha sido criada por ele e para ele. Culto a anjos é, portanto, não apenas desnecessário, é adoração de criaturas perante o Criador. Paulo escreve que todas as coisas nele subsistem. O verbo usado para subsistir aqui é da linguagem estoica e filosófica. Descreve a coesão interna do cosmos, o princípio que mantém a realidade unida, em vez de se dissolver em fragmentos. Os estoicos chamavam esse princípio de pneuma ou logos. O hino diz: esse princípio é Cristo. A palavra que a filosofia colossense provavelmente usava para descrever o acesso completo ao divino que suas práticas prometiam, a plenitude, está aqui atribuído exclusivamente a Cristo, corporificado nele. Não é algo que se alcança através de esforço contínuo, de calendário, de visões estáticas ou de culto a anjos intermediários. Habita em Cristo. E quem está em Cristo já tem acesso a ele. Esta é a tese do hino e a resposta central à heresia colossense, condensada numa única palavra. A relação entre Cristo como cabeça e o corpo é o vocabulário que conecta Colossenses e Efésios. Mas a diferença entre as duas cartas nesse ponto é precisamente o que torna cada uma insubstituível. Em Efésios, o corpo de Cristo é a comunidade cristã. Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. A orientação é eclesiológica, sobre o que a comunidade é e para que existe. Em Colossenses, o corpo de Cristo é o cosmos, a criação inteira. E Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A orientação é cosmológica, sobre o que Cristo é em relação à realidade inteira. A diferença não é pequena. Em Efésios, a igreja como corpo de Cristo é argumento sobre a unidade entre judeus e gentios, sobre a nova humanidade criada onde havia um muro. Em Colossenses, Cristo como cabeça do corpo cósmico é argumento sobre a suficiência de Cristo em relação às potências que a heresia colossense pedia que fossem honradas ou apaziguadas. Dois problemas diferentes. O mesmo vocabulário, respondendo a situações radicalmente distintas. Esta é a razão pela qual Colossenses não é simplesmente Efésios em versão menor. É a mesma linguagem usada para propósitos diferentes, num campo de forças diferente, contra um adversário diferente. Depois do hino e do desenvolvimento teológico que o segue nos versos 21 a 23 do capítulo 1, descrevendo a reconciliação cósmica e o sofrimento de Paulo, como completando o que resta das aflições de Cristo. A carta move para a crítica direta à filosofia colossense. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses 2:4. A ameaça não é perseguição externa, mas sedução interna. Palavras persuasivas, argumento plausível que leva para fora do centro que o hino estabeleceu. A resposta à filosofia colossense não é contra a filosofia mais sofisticada. É retorno ao que foi recebido no princípio, à tradição, ao que foi ensinado, à raiz. E então o apóstolo critica de forma direta. Olhai que ninguém vos engane pela filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os rudimentos ou elementos do mundo. No pensamento antigo, stoicheia designava os elementos fundamentais da realidade. Terra, água, fogo, ar na tradição filosófica grega, mas também designava as potências básicas que governavam a ordem cósmica, os espíritos elementais, as forças que controlavam as estações, os calendários, os movimentos celestiais. A heresia colossense,
Ao prescrever observância de calendário, restrições alimentares e culto a anjos, estava, segundo Paulo ou o autor, submetendo os colossenses aos mesmos estoiqueia que governavam a existência pré-cristã, como se Cristo não houvesse mudado a relação fundamental entre a humanidade e as forças que governam o cosmos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais nele completos, o qual é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. É toda a plenitude da divindade habitando corporalmente. Esta é a afirmação mais densa de toda a carta, e a resposta mais direta à heresia colossense. A palavra theotes, divindade, natureza divina, é um dos termos mais fortes disponíveis no grego para descrever o que Deus é em si mesmo, não apenas seus atributos ou ações. E essa plenitude de divindade habita em Cristo, corporalmente, em forma corporal, encarnada. A heresia colossense prometia plenitude através de práticas espirituais que transcendiam o corpo, ascese, visões, culto a potências espirituais. A carta responde: a plenitude habita num corpo, no corpo de Cristo crucificado e ressurreto, e quem está em Cristo está completo participando da mesma plenitude, sem nenhuma prática adicional, sem nenhum intermediário, sem nenhum calendário ou restrição alimentar. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão, no despojamento do corpo da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2, 11. A circuncisão física, elemento da filosofia colossense com componente judaico, é substituída pela circuncisão de Cristo, que é o batismo descrito nos versículos seguintes como morte e ressurreição com Cristo. O argumento é o mesmo que Paulo desenvolve em Romanos 6 e em Gálatas 3. O ritual iniciático que importa não é a circuncisão física, é o batismo que une ao corpo de Cristo. Havendo cancelado a escritura de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, que nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na mesma cruz. Colossenses 2, 14 e 15. A imagem da cruz como triunfo sobre os principados e potestades é uma das mais poderosas de toda a carta, e uma das mais relevantes para a situação colossense. Na cultura romana, o triunfo militar era o desfile do vencedor pelas ruas de Roma, com os vencidos amarrados desfilando atrás do carro do general, expostos publicamente à humilhação da derrota. Paulo usa essa imagem para descrever o que Cristo fez com as potências na cruz. As potências que a heresia colossense pedia que fossem honradas e apaziguadas são, no argumento desta carta, prisioneiros do cortejo triunfal de Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. A palavra, portanto, articula a teologia dos 2 primeiros capítulos com a ética dos 2 últimos. O mesmo movimento de Romanos 12 e de Efésios 4. Mas aqui o portanto tem endereço específico. Não é consequência abstrata da eclesiologia, mas resposta concreta à heresia colossense. Se a plenitude habita em Cristo, e se você está completo nele, então a orientação da vida prática é para cima. Não no sentido de escapar do corpo, como a filosofia colossense poderia sugerir, mas no sentido de viver a partir da posição que Cristo ocupa, não a partir das forças que governam a existência sem Cristo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a lascívia, a má concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. A mortificação que a carta pede não é o esforço contínuo que a heresia colossense prescrevia. É a mortificação de práticas relacionais concretas, impureza, lascívia, avareza. E então o contraste. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Colossenses 3, 12 e 13. Aqui o fio com Filemon aparece novamente. Entranhas de misericórdia. A mesma palavra entranhas que percorre a carta a Filemon. As duas cartas, enviadas juntas, pelo mesmo mensageiro, usam a mesma linguagem das entranhas para descrever o cuidado concreto que a comunidade deve ter uns pelos outros. A teologia cósmica do hino e o pedido pastoral sobre Onésimo estão escritos no mesmo vocabulário emocional. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. A filosofia colossense prometia perfeição, completude, através de práticas iniciáticas. A carta responde: o vínculo que une tudo em maturidade é o amor, não o calendário, não as visões, não o culto aos anjos. As saudações finais do capítulo 4 são incomuns pela extensão e especificidade. Tíquico, Onésimo, descrito como o fiel e amado irmão que é dos vossos. Aristarco, Marcos, Barnabé, Jesus chamado Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e sua igreja doméstica. E a instrução sobre Arquipo já mencionada no estudo de Filemon. E a nota extraordinária. Quando esta epístola for lida entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a que vem de Laodiceia, lede a vós também. Uma carta circulando entre igrejas, evidência de que as cartas paulinas eram intercambiadas entre comunidades desde o início, muito antes da formação do cânon. O canal já tratou extensivamente o debate sobre autoria em Efésios. O debate sobre Colossenses é diferente em grau, não em tipo. Colossenses é geralmente considerada mais próxima das cartas indisputadas de Paulo do que Efésios. O vocabulário singular, cerca de 34 palavras que não aparecem em outros escritos paulinos, é notável, mas menor em proporção do que em Efésios. O estilo é mais próximo do Paulo de Gálatas e Filipenses do que o estilo doxológico e acumulativo de Efésios. E o problema concreto ao qual responde, a heresia colossense, dá à carta a especificidade de situação que as cartas indisputadas normalmente têm. A posição de James Dunn, em seu comentário de 1996, é representativa de uma posição intermediária. Colossenses foi escrita por Paulo, mas com um secretário, possivelmente Timóteo, mencionado como corremetente, que teve latitude considerável para desenvolver as ideias do apóstolo. Isso explicaria tanto as semelhanças com Paulo, quanto as diferenças de vocabulário e estilo. Edward Lose, no comentário da série Hermeneia, defende a deuteropaulinidade, que a carta foi escrita por um discípulo de Paulo após sua morte, usando o nome do apóstolo como forma de autoridade, dentro de uma situação que o próprio Paulo não havia enfrentado. Já Wright defende a autoria paulina direta, argumentando que as diferenças de vocabulário e estilo são explicáveis pela diferença de situação e que a carta tem a marca do pensamento de Paulo em cada argumento central. O que pode ser dito com certeza, seja de Paulo ou de um discípulo muito próximo, a carta foi escrita por alguém com conhecimento profundo da teologia paulina, respondendo a um problema real numa comunidade real, com um argumento que é internamente coerente e historicamente ancorado. A relação entre Colossenses e Efésios não é acidente textual. É evidência de como o movimento cristão primitivo trabalhava. Um documento gerando outro, uma situação sendo pensada em termos que o próximo documento expandia para além da situação original. Colossenses foi escrita para responder a uma filosofia concreta numa cidade específica. A carta aos Efésios e a enviada aos Colossenses se iluminam mutuamente, precisamente porque não são idênticas, e cada uma só faz sentido pleno quando você vê de onde o vocabulário veio e para onde ele foi. Você só vê isso se leu as duas, inteiras, juntas, como o mensageiro Tíquico as carregou pelas estradas da Ásia Menor no mesmo dia, para as mesmas comunidades do Vale do Lico. Me conta nos comentários. Você sabia que a única vez que Paulo usa a palavra filosofia em todas as suas cartas
É aqui, em Colossenses, como alerta, e que a filosofia que ele estava combatendo incluía culto a anjos, restrições alimentares e um sistema de visões estáticas que prometia acesso à plenitude divina através de mediadores intermediários. Se esta investigação foi útil, veja também Gálatas, Romano, Primeira e Segunda Carta aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Primeira e Segunda. Carta aos Tessalonicenses e Filemão. Lidas como foram ditadas, como argumentos inteiros, antes de serem cortadas em capítulos e versículos. E se o conteúdo tem sido valioso, apoie o canal adquirindo nossas camisetas. O link está na descrição.